Deus, a inteligência suprema revelada por Jesus. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. 1 João 14, 9. A inteligência suprema e seu reflexo em Cristo. A busca por compreender Deus sempre acompanhou a humanidade. No entanto, durante séculos, essa busca foi obscurecida por dogmas, imagens simbólicas e interpretações humanas limitadas. A doutrina espírita convida-nos a elevar esse entendimento, despojando o Criador das vestes antropomórficas e apresentando-o como ele realmente é, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E, ao olharmos para Jesus, o espírito mais puro que já pisou na Terra, temos o reflexo mais luminoso dessa realidade divina em ação. Deus não se mostra por palavras escritas em pedra, nem por fenômenos espetaculares. Ele se revela na ordem do universo, na harmonia das leis naturais e no impulso constante da vida rumo ao progresso. Jesus, por sua vez, é o intérprete visível desse invisível Criador. Seus gestos, sua ética, sua renúncia e sua compaixão não foram apenas traços pessoais, foram expressões diretas dos atributos de Deus, vividos em plenitude por um espírito que já alcançou a perfeição relativa que nos aguarda no futuro. A presença de Deus na razão e na consciência. Kardec, ao sistematizar a doutrina espírita, destacou que os atributos de Deus podem e devem ser compreendidos pela razão. Ao contrário de muitas crenças que pedem fé cega, o Espiritismo propõe uma fé raciocinada. Em A Gênese, ele explica que Deus é eterno, pois não teve começo nem terá fim, imutável, pois o perfeito não muda, imaterial, pois não é composto de matéria, e único, pois não podem existir duas causas supremas. Cada atributo é como uma janela que nos permite enxergar melhor a grandeza de Deus. Ao entender que Ele é soberanamente justo e bom, compreendemos que tudo o que nos acontece tem um propósito. Ao aceitar que Ele é onisciente e onipotente, percebemos que nenhuma folha cai sem sua permissão e que até mesmo a dor tem um papel educativo em nossa evolução. Essa visão nos liberta do medo e nos aproxima da confiança serena. Jesus, a mais pura expressão dos atributos divinos. Se Deus é causa invisível, Jesus é efeito visível. Ao analisar os atos e palavras do Cristo, vemos a justiça, a bondade e a sabedoria divinas encarnadas. Quando perdoa a mulher adúltera, ele revela a misericórdia. Quando cura em silêncio, revela o amor. Quando confronta os hipócritas com serenidade, revela a justiça sem violência. Jesus não ensinou apenas com palavras, ele viveu o que pregou. Por isso, é chamado na doutrina espírita de guia e modelo da humanidade. Não há em Jesus uma contradição sequer. Sua vida é coerência pura. Ele nos convida a amar os inimigos, a fazer o bem sem esperar retorno, a vencer o mal com o bem. Isso não são apenas conselhos morais. São caminhos que nos aproximam da essência divina. E se ele, como irmão mais velho, conseguiu viver esses princípios, é porque também está em nossa natureza alcançá-los, ainda que em estágios lentos e progressivos. O progresso não dá saltos. A lei divina inscrita em tudo. Kardec mostra que a lei de Deus não está restrita ao mundo moral. Ela rege tanto as órbitas dos astros quanto os sentimentos do coração, a ordem no cosmo e também nas experiências humanas. Nada é aleatório. Tudo é parte de um grande plano de amor e sabedoria. O sofrimento, muitas vezes visto como castigo, é na verdade instrumento de renovação e aprendizado. Não se trata de punição, mas de oportunidade. A observação das leis naturais, desde o ciclo da vida até o crescimento interior, confirma a presença de um Criador infinitamente inteligente. Assim como o corpo obedece a leis físicas, o espírito evolui seguindo leis morais. Quando nos desviamos dessas leis, sentimos as consequências em forma de desequilíbrio, dor ou vazio.
Quando nos alinhamos a elas, sentimos paz, sentido e alegria duradoura. O progresso como expressão da justiça divina. Outro atributo fundamental de Deus, destacado na doutrina espírita, é sua justiça. Mas essa justiça não é vingativa como a humana. Ela se manifesta através da reencarnação, que nos oferece tantas oportunidades quantas forem necessárias. A vida não é um palco de um único ato. Cada existência é um capítulo de um livro maior, onde aprendemos, repararmos, evoluímos. A reencarnação é a expressão mais clara da bondade e da justiça divinas. Ninguém está perdido, ninguém é condenado eternamente. Todos estão em jornada de retorno à perfeição. Jesus nos mostrou esse caminho ao viver com humildade, mesmo sendo o mais evoluído entre nós. Ele desceu ao nosso nível para que pudéssemos um dia subir ao dele. Esse é o chamado do amor divino em ação. A fé raciocinada que consola e transforma. Compreender Deus pelos seus atributos muda completamente nossa relação com a vida. Passamos a confiar mesmo sem entender tudo, a aceitar mesmo sem resignação passiva, a amar mesmo quando ainda dói. A doutrina espírita não exige que creiamos por imposição, mas convida à análise, à reflexão, ao aprofundamento. E quando a razão se une ao sentimento, nasce a verdadeira fé, aquela que consola, ilumina e impulsiona. Essa fé não nos isenta das lutas, mas nos dá força para enfrentá-las, pois as compreendemos. Não nos livra das provas, mas nos mostra o sentido delas. É a fé que nos coloca diante de Deus, não como súditos com medo, mas como filhos conscientes e desejosos de crescer. Jesus, nosso Mestre Maior, nos estende as mãos, não para nos carregar, mas para nos guiar com segurança. Deus está em tudo. Viver é revelá-lo. Ao entender os atributos de Deus, não apenas o admiramos, nos transformamos. Jesus não veio apenas para nos falar sobre o Criador, mas para revelar o quanto o divino pode ser vivido aqui e agora. Ele nos mostrou que Deus está na simplicidade do bem, na firmeza da justiça, no poder do amor e na coragem de servir. Quando seguimos esse exemplo, deixamos de buscar Deus fora e começamos a revelá-lo em nós mesmos. Este é o segundo episódio de uma jornada de descoberta sobre a verdadeira inteligência que sustenta o universo. Por favor, valorize o nosso trabalho, curta, comente, inscreva-se e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Assista nossas playlists. Temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigada!